Nosso Senhor e nosso Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, pedimos que Teu Santo Espírito esteja conosco, que Ele abra nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra. No nome poderoso de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Nós vamos estudar hoje o texto de Tentação e Vitória de Jesus Cristo, que está lá em Lucas, capítulo 4, verso de 1 a 13. Lá nós lemos assim: a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. E eles susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O primeiro ponto que a gente analisa no primeiro versículo diz que quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo foi quem guiou Jesus para o deserto. A gente lê lá, né? Lucas 4:1 foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O Evangelho de Marcos é ainda mais enfático e diz que o Espírito o impeliu para o deserto. Impeliu, incitou, estimulou, impulsionou. Porém, o Espírito não convidou à tentação. Jesus foi para o deserto a fim de ter comunhão com Deus, de se preparar para a obra que ele faria. Com jejum e oração, ele devia fortalecer a comunhão que ele tinha com Deus e se preparar para tudo que viria. Mas o diabo sabia que Jesus tinha ido para o deserto e ele viu que nesse momento de fraqueza seria uma boa ocasião para que ele pudesse tentar a Jesus. Ele havia tentado Adão, tinha obtido vitória e agora ele desejava fazer o mesmo com Jesus. E aí a gente faz um paralelo entre Adão e Jesus. Adão estava num lindo jardim, Jesus num deserto. Adão estava cercado de boas influências, de Deus, dos anjos. Por outro lado, Jesus cercado de má influência, o diabo. Adão podia comer de frutos maravilhosos. Jesus, como a gente leu, estava em jejum. Adão possuía pleno vigor, ele tinha acabado de sair das mãos do Criador. Mente e corpo dele estavam sãos, perfeitos, a imagem de Deus, né? E Jesus, por outro lado, apesar de ser Deus, ele se esvaziou da divindade dele e ele se sujeitou à nossa humanidade e carregava no corpo dele já a degeneração de 4.000 anos de pecado, sujeito a fome, frio, doenças e tudo mais que o pecado pôde trazer para o nosso mundo. Só que, por um lado, Adão, tendo todo esse cenário favorável, pecou. E Jesus, com todo esse cenário desfavorável, permaneceu fiel. Isso nos mostra que não é o exterior, as circunstâncias que determinam as nossas ações, mas é o que vai dentro do nosso coração, é a nossa comunhão com Deus que diz o que faremos, né? Jesus e Adão são a maior prova disso. Romanos, capítulo 5, faz também esse paralelo entre Adão e Jesus.
A gente lê no capítulo 12 assim: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, se evidenciasse a ofensa. Eu só sei que eu errei porque a lei me diz o que é errado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas algumas pessoas dizem que Jesus venceu a tentação porque ele era Deus. Elas acham que foi fácil para Jesus. Mas a gente sabe que não. Não é. Elas fazem essa pergunta, né? Era impossível Jesus ser vencido pela tentação, visto que ele era Deus? Não é. E Paulo nos fala isso lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Jesus, ele é Deus, ele era Deus quando ele veio à Terra, mas ele se esvaziou da sua divindade e por isso ele foi tentado. Ele estava sujeito a tudo aquilo que nós hoje estamos sujeitos. E com isso ele nos mostrou que é sim possível vencer a tentação. Nas duas primeiras tentações, na primeira e na terceira tentação, o diabo começou com se és filho de Deus. Isso é bem interessante, porque como ele fez com Eva, ele tentou novamente fazer com Jesus. Ele queria, como sempre, e como ele faz até hoje, nos dias de hoje, com nós, ele queria colocar a palavra de Deus em dúvida. Jesus havia sido batizado anteriormente a esse episódio, e eu creio que o diabo também estava lá e ele ouviu o que Jesus ouviu e o que as pessoas que lá estavam ouviram. A voz de Deus, assim que Jesus foi batizado, dizendo que este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus foi para o deserto com essa certeza no seu coração, que ele era o filho amado de Deus. E logo após ter ouvido isso, vem o diabo tentando colocar essa dúvida no coração dele, perguntando: se você é mesmo filho de Deus, faça isso. Mas pela resposta de Jesus, nós notamos que, diferentemente de Adão e Eva, ele se apegou à palavra de Deus. Isso mostra aquela relação íntima que ele nutria com Deus Pai. Ele não duvidou, ele apenas se apegou à palavra de Deus. E por trás dos enganos de Satanás, a gente vai agora analisar a dúvida que ele semeava, tanto com Adão e Eva, quanto com Jesus e com nós no dia de hoje. A gente vai analisar a dúvida que ele queria semear, por trás dessa dúvida, a ideia que ele queria que fosse fixada na mente humana e também a intenção que ele conseguiria com esse engano. No caso de Eva, a dúvida semeada foi assim que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Como a gente acabou de ver, pondo em dúvida o que Deus acabara de falar aos seus filhos. E a ideia a ser fixada na mente humana era: Eva, você não precisa obedecer assim tão literalmente. O fruto é uma coisa muito simples, muito pequena, Deus não vai te punir por isso.
E a intenção que ele tinha com isso era distorcer a ordem de Deus, relativizar o mandamento, falar que não era bem assim. Com Jesus, a dúvida semeada foi: se és o Filho de Deus, se você realmente é quem você diz ser. E a ideia a ser fixada na mente humana, que ele queria, né, fixar na mente de Jesus era: se você é realmente o Filho de Deus, você está acima da lei, você que criou ela, você pode fazer o que quiser, inclusive não fazer a lei, né, não cumprir a lei. E a intenção por trás disso era forçar Jesus a usar a sua posição divina para burlar a confiança na palavra de Deus. É interessante que todos os milagres que Jesus fez, todas as maravilhas que Jesus fez, sempre foi a favor de alguém. Nunca era a favor dele. Sempre era a favor de outra pessoa. E aqui nesse caso, se ele caísse na conversa do diabo e realizasse algum milagre para que fosse ele glorificado somente, ele estaria pecando, porque ele estaria caindo numa glorificação própria que não dizia respeito à humanidade dele. Então, ele poderia ter pecado nisso, mas como a gente sabe, ele não pecou. E hoje, nos dias de hoje, o diabo tem falado para nós, tem semeado essa dúvida no meio de nós, se Deus te ama, ele não vai te impedir de fazer isso. E são várias outras que a gente vai ver mais depois. Ele quer, assim como Eva, falar que as coisas não são bem assim, relativizando o mandamento de Deus. E a ideia que ele quer fixar na nossa mente é: você não precisa obedecer tão assim ao pé da letra, basta crer em Jesus. Guardar os mandamentos é legalismo, a lei foi abolida, e a intenção por trás disso é afastar cada um de nós da obediência a Deus e com isso nos levar à perdição. As frases modernas, como eu tinha dito, que a gente ouve hoje, que contém os mesmos enganos de Satanás, Jesus já cumpriu tudo por nós, agora é só crer em Jesus, não precisa, né, obedecer os mandamentos. Guardar o sábado, isso é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento. As pessoas costumam falar assim também, né, o que importa é separar um dia para ter comunhão com Deus. Outra também você pode fazer isso só de vez em quando, não tem problema, Deus vai entender essa situação. Ou Deus quer você feliz, ver você feliz. Isso a gente ouve muito, né? Faça o que seu coração mandar. Enquanto a Bíblia diz claramente que nosso coração é enganoso. Outra também que é muito falada é quando tem várias pessoas numa conversa, né, falando sobre Deus, aí falam assim: mas todos os caminhos levam a Deus, Deus é amor, o importante é buscar a Deus, né, e todos esses atrás dessas frases, tem os enganos de Satanás. E assim como Jesus, o que a gente deve fazer é se apegar à palavra de Deus e responder a esses enganos, a essas pessoas, com está escrito, assim diz o Senhor. E aqui estão textos que nos mostram como isso é verdadeiro. Por exemplo, aquele texto tão famoso de Mateus 5,17, Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Romanos 6, de 1 a 2, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. E Salmos 111, 7 a 8 diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Aqui são só alguns exemplos. A gente sabe que a Bíblia, desde o começo ao fim, está recheada de textos que confirmam a eternidade da lei de Deus, assim como ele é. No livro Grande Conflito tem um parágrafo que fala sobre isso que eu achei bem interessante. Diz assim: desde o princípio, Satanás tem se esforçado para fazer os homens crerem que a lei de Deus não é mais obrigatória. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir.
quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei, quer rejeitando um de seus preceitos. O resultado será finalmente o mesmo, porque como a gente sabe, Tiago diz: qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, se o diabo conseguir fazer com que nós tropecemos em um só pontinho e achemos que estamos cumprindo toda a lei, que estamos em íntima comunhão com Deus, mas se tropeçamos em um só ponto, a vitória já é dele. E essas mesmas provas que derrotaram Adão e Eva, Cristo venceu, exatamente as mesmas. Lá na primeira carta de João 2,16, ele elenca esses 3 pontos. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne, segundo, a concupiscência dos olhos, terceiro, e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. A concupiscência é aquele desejo ardente, anseio, cobiça, né? Um desejo muito forte, uma vontade incontrolável. Então, aqui a gente também vai fazer um paralelo entre Adão e Eva e Cristo e essas 3 tentações. O primeiro que foi citado foi a concupiscência da carne. E aí tem a ver com tudo aquilo que a gente deseja ardentemente, a nossa carne, né? Os nossos desejos. E aqui no caso deles foi o apetite. Adão e Eva, o diabo queria que eles comessem do fruto proibido, e Cristo, ele queria que Jesus transformasse as pedras em pão. Como a gente viu, Adão e Eva caíram e Cristo não. O segundo é a concupiscência dos olhos, o amor ao mundo, a ostentação, aquilo que a gente vê e que nos causa o desejo de obter para nós. Para Adão e Eva, eles viram que o fruto era agradável aos olhos. E Jesus Cristo, o diabo ofereceu para ele reinos e glórias. Como a gente sabe, Adão e Eva caíram e Jesus, mais uma vez, não. O terceiro é a soberba da vida, o orgulho, presunção, que diz respeito a quem nós somos e o que nós desejamos ser. Com Adão e Eva, eles quiseram ser como Deus. E aqui também é interessante porque Adão e Eva tinham acabado de ter sido criados e quando a Trindade foi criar a eles, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eles já eram imagem e semelhança de Deus, mas como o diabo fez no céu, querendo ser além, querendo ser igual a Deus, ele também incutiu isso na mente de Adão e Eva. E Jesus Cristo, o diabo disse que era para ele ser lançado o pináculo para provar a sua divindade, né? Como a gente já falou, Jesus não precisava disso, ele não precisava se provar, ele próprio já sabia quem ele era. Isso fruto daquela intimidade, daquela comunhão que ele tinha com Deus Pai. E são essas as mesmas tentações que nos vencem diariamente. É interessante que o diabo, ele tem sido vitorioso em alguns pontos desde antigamente. E ele não muda a tática dele. Ele continua com as mesmas táticas e nós, tão ingênuos, temos caído novamente. É interessante também que o apetite foi a primeira tentação onde Adão e Eva caíram, e a nossa redenção, Jesus nos mostrou quando ele venceu essas tentações, também foi o apetite a primeira tentação. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Exatamente onde começou a ruína, deveria começar a obra na nossa redenção, Jesus nos provando que é possível vencer o pecado. E aí a gente faz outra reflexão, que o apetite, ele pode parecer uma coisa boba, né? Uma coisa pequena, mas o domínio próprio diz muito sobre nós. É através das pequenas coisas que o nosso caráter é moldado. Deus deu a Adão e Eva uma prova muito simples mesmo, né? Não comer de um fruto, só isso. Mas com isso ele queria mostrar para nós que a obediência é possível. E também que a obediência, mesmo em coisas pequenininhas, é importante. E mesmo essas coisas pequenas em que nós erramos, traz para nós más consequências desastrosas, como foi para Adão e Eva.
Do contrário, se Jesus tivesse dado para eles uma prova muito difícil, hoje em dia as pessoas teriam desculpas. Eles poderiam falar assim: Adão só pecou porque a prova era muito difícil, imagina. Se fosse uma coisa mais simples, ele conseguiria. Agora, Deus já mandou para ele essa prova difícil. E aí, com isso, elas poderiam desculpar os, entre aspas, pecadinhos delas de hoje em dia. Poderiam falar assim: não, isso é uma coisa simples, é só isso. Eu tô pecando só nisso, não é uma coisa assim tão exorbitante. Então, as pessoas poderiam achar que pecados menores, relativamente menores, porque a gente sabe que tudo que é contrário à lei de Deus é pecado e pronto, mas elas poderiam achar que pecados que têm consequências menores poderiam ter uma punição em que Deus poderia passar por cima. E não é assim. E aí, o diabo, ele aproveita cada momento de nossa fraqueza para semear dúvida e levar a gente à derrota. Ele aproveita de momentos em que nós estamos passando por tribulações para que nossa comunhão em Deus seja enfraquecida. Ele sabe que nessas horas nós estamos mais propensos a duvidar do que Deus disse. E Moisés e Elias, eles são 2 exemplos de homens fiéis a Deus, que em um momento de cansaço, eles caíram na tentação. Como, por exemplo, Moisés, no episódio da rocha ferida, né? Deus tinha dito para ele que era para ele falar para a rocha e ela daria água. Mas com aquela confusão do momento, com aquela pressão que o povo fazia para ele feriu a rocha 2 vezes e com isso Deus não foi glorificado, a palavra de Deus não foi glorificada. E com isso ele não entrou na terra prometida e ele cedeu à tentação em um momento de fraqueza. Elias também, que era um homem esplendoroso, mantinha íntima comunhão com Deus, né? Moisés, ele falava a Deus como quem fala com um amigo. Elias fez tantas maravilhas que são difíceis até de passar pela nossa mente. E quando ele, depois daquele episódio lindo lá, em que o nome de Deus foi glorificado, quando fez descer fogo do céu e aceitar a oferenda que ele tinha posto, Jezabel veio e ameaçou ele, e ele ficou com muito medo. E aí o texto fala: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E aí a gente pensa, né, se com homens que eram tão íntimos de Deus, que nutriam tamanha comunhão com Deus, faziam maravilhas que a gente nem consegue imaginar hoje em dia, eles caíram nesses momentos de fraqueza, o que será de nós hoje em dia? Que somos tão fracos, que temos a vida tão fácil, que não nutrimos essa comunhão com Deus como deve ser nutrida. O que será de nós nos momentos de fraqueza? Outro ponto que é interessante pensar é que na última tentação, quando Satanás citou a palavra de Deus, ele disse assim: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele omitiu algumas palavras. O texto original, que está lá em Salmos 91:11, diz assim, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo falou só que te guardem, mas ele omitiu em todos os teus caminhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos guardará enquanto estivermos debaixo do que Ele nos manda. Ele guardará a nós enquanto estivermos em todos os caminhos de Deus. Como diz Êxodo 23:22, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, ele será inimigo, ele batalhará as nossas lutas se fizermos tudo o que ele disser. É aquela ideia de que a lei é uma cerca de proteção. Nós estamos debaixo da palavra de Deus, estamos só debaixo da proteção de Deus quando nos mantemos obedientes à sua palavra. O desejado de todas as nações
também fala sobre esse tema e eu também achei interessante colocar aqui. Ele diz assim que o tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Ele não pode dominar as mentes, a menos que se submetam ao seu controle. A vontade tem que consentir, a fé largar sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um palmo de terreno. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual ele pode entrar para nos tentar destruir. Depois, no finalzinho do texto, no verso 11, a gente lê também que o diabo deixou ele depois das tentações e vieram anjos e o serviram. Isso nos mostra que o socorro de Deus ele não falha. Deus não nos deixa durante a tentação. Mas o socorro de Deus vem em um momento oportuno. Deus sempre tem tudo sob controle, mas ele sabe a hora certa de intervir ou de não intervir. E outro ponto que é interessante falarmos que a tentação ela não vem de Deus. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Aqui o verso diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas em relação à natureza divina. Jesus, sendo Deus, ele foi tentado pelo mal, porque, como já lemos, ele havia se esvaziado dessa natureza divina. Mas o texto também fala que Deus a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. Deus permite a tentação com um propósito redentivo. Ele sabe que se passarmos por provações, o nosso caráter vai ser moldado e nós seremos pessoas melhores. A tentação, ela revela e fortalece o nosso caráter. Tiago também diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, as provações, as tentações, elas são instrumentos que expõem as nossas fraquezas e desenvolvem virtudes. Deus, como o sábio supremo, ele sabe que quando a gente passa por tentações, o nosso caráter vai ser moldado, seremos pessoas melhores. Ele sempre tira o bom do ruim. Ele permite o ruim para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, Satanás, ele tenta para nos destruir. E Deus, como sempre tira o bom do ruim, ele permite essa tentação para que nós sejamos fortalecidos, assim como foi com Jesus. Segunda carta de Coríntios 12:9 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza de Deus, é na fraqueza de nós que Deus nos aperfeiçoa. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então é assim como o fogo refina o ouro, a tentação não destrói, mas ela nos fortalece, ela nos purifica, desde que, é claro, nós nos mantenhamos unidos a Deus. E aí tem 2 versos para a gente finalizar que dizem sobre a tentação. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E Hebreus 4:15-16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos.
Nosso Senhor e nosso Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Sabemos, Pai, que o nosso inimigo, ele não dorme. Ele está dia e noite tentando nos destruir. Pedimos para que em todos os momentos de tentação e de fraqueza, de provações, o Senhor esteja conosco, o Senhor seja nosso firme auxílio, nosso firme socorro. Pedimos também que a nossa mente esteja sempre voltada à Tua palavra, às Tuas promessas, assim como foi com Jesus, para que nesses momentos somente a Sua voz ecoe nas nossas mentes. Que nós possamos nos apegar a Ti, para que o Senhor seja nosso firme alicerce. Tem misericórdia de nós, esteja sempre conosco. Nós oramos a Ti no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.